com seu povo. E nós estamos numa série chamada Contemple Jesus através de João. Qual é o nosso objetivo aqui? Olhar o evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo a capítulo, e entendermos, nos conectarmos com Jesus através da escrita do apóstolo João. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no capítulo 7. E nós vamos ler do versículo 1 ao 6, por favor. Tenha um pouquinho de paciência, porque essa leitura é um pouquinho extensa. Nós vamos ler 6 versículos. Mas antes de ler, deixa eu comentar algumas coisas aqui. Encontramos em João 7 uma variedade de opiniões sobre quem é Jesus. Nós vamos encontrar em João capítulo 7 a opinião dos religiosos sobre Jesus, a opinião sobre a família dele, sobre quem ele é, a opinião da multidão falando sobre quem Jesus é, mas nós vamos encontrar também o próprio Jesus dizendo quem ele é. Então o capítulo 7 vai mostrar a certeza que Jesus tinha sobre a sua própria identidade, uma consciência que ele tinha, e essa consciência era tão forte que fazia ele se movimentar por fé, fazia ele agir por fé, fazia ele estabelecer a agenda de Deus para aqueles dias, independente do que as pessoas aguardavam que ele fosse. Então, essa é a ideia do capítulo 7 de João. No sentido oposto, o que nós vamos achar no capítulo 7? A pressão de muitos grupos da sociedade tentando definir Jesus. Nós vamos encontrar a família de Jesus dando pressão nele, dizendo que ele deveria ser algo que ainda não era o tempo. Nós vamos encontrar grupos religiosos tentando pressionar Jesus para ele fazer o que ele não deveria fazer. Então nós vamos encontrar, de um lado, Jesus convicto da sua identidade, e de outro lado, uma pressão da sociedade, da família, para ele fazer o que ele não havia ainda sido chamado para fazer. Então Jesus lida com essa tensão. E por que não dizer, irmãos, a gente lida com tensão todos os dias, sim ou não? Todas as semanas, sim ou não? É muito provável que amanhã comece a sua semana, termina o mês de abril, começa o mês de maio, e você tenha que enfrentar tensões. Tensão no seu trabalho, tensão na sua família, tensão nos seus negócios, tensão em todos os aspectos da vida, tensão na sua saúde, como a gente acabou de orar aqui. Porque nós vivemos debaixo de tensão, e Jesus também viveu, mas nós precisamos aprender com Jesus como nos posicionar. Então, vamos ler versículo 1 ao 6 do capítulo 7 de João. E depois disso, Jesus começou a andar pela Galileia. Ele não queria andar pela Judeia, pois os líderes judeus dali estavam querendo matá-lo. Aconteceu que a festa dos judeus, chamada Festa das Barracas, estava perto, ou Festa dos Tabernáculos. 3. Disseram-lhe, pois, os seus irmãos, ou os irmãos de Jesus disseram para ele: saia daqui e vá para a Judeia, a fim de que os seus seguidores vejam o que você está fazendo. Pois quem quer ser bem conhecido, não deve esconder o que está fazendo. Já que você faz essas coisas, deixe que todos te conheçam. Versículo 5, você pode ler? 1, 2, 3. Esse tem que ficar gravado na sua mente, por isso eu gostaria que você lesse novamente. 1, 2, 3. Versículo 6. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Deixa para mim, por favor, Paulinho, na revista corrigida, é isso que eu ia pedir. Nós encontramos aqui algumas expressões muito importantes. Resumidamente,
esse trecho de 6 versículos que nós acabamos de ler, mostra um intervalo entre a Páscoa e a festa dos tabernáculos. A Páscoa acontecia em abril, a festa dos tabernáculos em outubro. Nesse intervalo de aproximadamente 6 meses, entre Páscoa e festa dos tabernáculos, acontece esse episódio que nós estamos lendo. E nesse episódio, nós vamos encontrar os religiosos, os líderes judeus querendo matar Jesus. Olha o que diz o versículo de número 2. Eles procuravam matá-lo, perdão, é o 1. E dentro dessa expectativa dos líderes religiosos de matar Jesus, pensa comigo, alguém ameaçado de morte. Como é que se comporta uma pessoa ameaçada de morte? A pessoa foge, a pessoa fica tensa, a pessoa fica com suspeita de qualquer pessoa diferente que se aproxima dela, sim ou não? Ela fica suspeita. Então Jesus já estava debaixo de uma tensão por causa da ameaça de morte dos líderes judeus. Só que não para por aí. Olha o que diz o versículo 3. No versículo 3, a gente vai encontrar os irmãos de Jesus fazendo uma pressão nele. Os irmãos de Jesus, ou seja, Tiago, José, Simão e Judas, que lá em Mateus 13, 55 vai nomear quem são eles. Nomeia os 4 irmãos de Jesus, mas não nomeia as irmãs. Jesus tinha mais irmãos e irmãs. E esses 4 irmãos estão pressionando Jesus. E se você observar, o tom da ameaça aqui, o tom da pressão, era uma pressão sarcástica. Eles diziam para Jesus assim, olha o versículo 3, saia daqui e vai para a Judeia, para que também os outros discípulos, ou os teus discípulos, vejam as obras que você faz. Ou seja, eles não se consideravam discípulos de Jesus, porque eles queriam que Jesus se mostrasse para os discípulos que ele tinha, e não para eles. E aí o texto vai dizer, em outras palavras, que eles estão dizendo assim, demonstre quem você é, se apresente, e faz um favor, não se apresente aqui não, se apresente num palco e numa plataforma maior, se apresente lá em Jerusalém. Pensa comigo, irmão, se Jesus já era perseguido de morte na Galileia, imagine o nível de perseguição que ele ia enfrentar em Jerusalém. E Jesus sabia que ele ia enfrentar, mas nessa altura do campeonato ele sabia que não havia chegado a hora do enfrentamento. Então ele não queria se adiantar, ele queria ir no momento certo. E aí o versículo 4 mostra exatamente isso. Os irmãos de Jesus dizendo para ele, se apresente lá para Jerusalém. E esses irmãos, no versículo 5, traz uma informação fantástica, que eu fiz questão que vocês lessem 2 vezes. Os próprios irmãos de Jesus não acreditavam nele. Pensa comigo, irmãos. A própria família de Jesus. Em João capítulo 2, quando a água é transformada em vinho, a Maria, mãe de Jesus, faz uma pressão em Jesus e diz, filho, acabou o vinho. E o que Jesus responde para ela? Mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha? Aqui são os irmãos de Jesus que estão pressionando ele. Vai para Jerusalém. Só que nesta pressão, acompanhe comigo, era uma pressão que não tinha fundamento, porque os irmãos dele não estavam interessados em quem ele era. Os próprios irmãos de Jesus não acreditavam nele. Isso fica muito nítido. Eles só passam a acreditar depois da ressurreição. Se você quiser saber mais sobre isso, você pode ler Atos 1,14, onde eles estão reunidos orando, e os irmãos de Jesus acreditam que ele é o Messias, mas só depois da ressurreição. No versículo 6, a resposta de Jesus aqui é preciosa demais.
Diz então Jesus: ainda não é chegado o meu tempo. O que Jesus responde para os irmãos dele? Ainda não é chegado o meu tempo. É a mesma resposta que ele deu para Maria em João 2, quando ela pressiona ele a transformar, a fazer alguma coisa para que suprisse a necessidade de vinho na festa. Então Jesus diz para eles: não é chegado o meu tempo. Em contrapartida, o tempo de vocês está sempre pronto. O tempo dos irmãos de Jesus estava sempre pronto. Irmãos, o capítulo 7, ele começa com essa introdução. E não dá para a gente ler tudo, porque são 53 versículos. Mas eu quero chamar a atenção aqui de vocês de alguns pontos muito importantes. O capítulo 7, ele vai mostrar a opinião que as pessoas tinham sobre Jesus. Ou seja, as diferentes ideias que as pessoas tinham sobre quem Jesus era. Assim como nos dias de Jesus, nos nossos dias, as pessoas também têm opiniões equivocadas sobre quem Jesus é. As pessoas tentam dar uma aparência para Jesus que ele não tem. As pessoas tentam dar um perfil para Jesus que ele não tem. Por quê? As pessoas configuram um Jesus segundo a sua própria expectativa. Então eu quero falar nessa noite exatamente sobre isso, sobre as diferentes ideias que aparecem no capítulo 7 sobre quem era Jesus. Vamos a elas. Primeira, versículo 1. João 7:1 diz assim: e depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam o que, gente? Primeira opinião sobre Jesus: ele é um homem digno de morte. Grava isso. Segunda opinião, versículo 12. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é o quê? E outros diziam o quê? Vamos ler bonitinho? 1, 2, 3. Vocês estão lendo a metade para frente, gente. Vamos combinar? Vamos ler o versículo 12 todo? Na conta do 3. 1, 2, 3. Vocês percebem que a opinião sobre Jesus divergia? Alguns diziam que ele era, e outros diziam, ele é um enganador. Comentários positivos e negativos sobre Jesus, tanto naquela época como nos nossos dias atuais. Gente que diz que Jesus é bom, e tem gente que está dizendo, não, ele engana as pessoas. Jesus sempre dividiu opiniões e sempre vai dividir. Aqueles que o conhecem não conseguem ficar neutros. Quem conhece Jesus de verdade se posiciona, porque sabe quem ele é. Se ele é bom ou se ele é um enganador. Então a segunda opinião que as pessoas tinham sobre Jesus era que ele era bom ou que ele era enganador. Versículo 20. Olha a terceira opinião que aparece aqui. Vocês podem ler? 1, 2, 3. Terceira opinião sobre Jesus, que ele era um endemoniado. Porque ele falava sobre a sua morte e sobre o seu sacrifício de cruz, e que as pessoas estavam procurando matá-lo. Eles começaram a dizer assim: quem procura matar você? Você está perturbado. Você está perturbado, endemoniado. Então, a outra opinião que as pessoas tinham sobre Jesus é que ele era alguém que tinha demônio. Versículo 30. Vocês podem ler? 1, 2, 3.
Outra opinião sobre Jesus aparece aqui. Ele é um homem digno de prisão. Vamos prendê-lo. Você percebe que as opiniões oscilam? Ele é bom? Não, ele é ruim. Não, ele tem demônio. Não, ele precisa ser preso. Não, ele precisa ser morto. Afinal de contas, o que Jesus merece? Ou quem é Jesus? A opinião está variando muito aqui. Sim ou não, igreja? Versículo 40. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outra opinião sobre Jesus. Ele é o profeta. E o versículo 41, vocês podem ler? 1, 2, 3. Outros diziam: tu és o Cristo. Ele é o Cristo. E outros diziam: não, será que o Cristo vai vir da Galileia? E a última opinião que a gente encontra aqui no capítulo 7, está no versículo 46. Por favor, olhe comigo. Diz o texto: responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Nunca alguém falou como Jesus. Então, uma outra opinião é emitida aqui sobre Jesus. Ele é um homem que ninguém nunca falou como ele. Essa é a opinião dos soldados que foram prender Jesus. Então você percebe que as opiniões sobre Jesus são as mais variadas possíveis, sim ou não? Em 6 versículos que a gente leu, alguém compara Jesus como uma pessoa correndo risco de vida, Jesus como alguém que é bom, Jesus como alguém que engana o povo, Jesus como alguém que tem demônio, Jesus como alguém que merece ser preso, e Jesus como alguém que ninguém nunca falou como ele. A pergunta que não quer se calar: de todas essas opiniões, qual delas se enquadra em você? Para você, quem é Jesus, afinal de contas? De todas essas 6 que nós citamos aqui, quem é Jesus para você? Em qual delas você se enquadra? Você acha que Jesus é apenas um profeta? Você acha que Jesus é apenas bom? Você acha que Jesus, ele merecia mesmo ser preso, porque ele era uma ameaça a Roma? Você acha que Jesus, ele tinha demônio? O que você pensa sobre Jesus? E por que esse assunto é importante, irmãos? Porque quem Jesus é para nós é crucial para a gente seguir na jornada ou para a gente interromper a jornada de caminhada com Ele. A nossa vida com Jesus só faz sentido se nós sabemos quem Ele é para nós. 2 coisas que Jesus sempre trabalhou nos evangelhos, e a gente vê muito nítido: quem Ele é, Ele está sempre revelando quem Ele é nos discípulos, e Ele sempre está trabalhando para os discípulos entender quem eles são em Jesus. Então, aqui uma conexão, quem Jesus é para nós. E eu faço 5 afirmações aqui nessa noite. A primeira delas: Jesus é para nós aquele que venceu a morte. Você pode dizer isso para mim, comigo? Jesus é aquele que venceu a morte. Apocalipse 1, versículo 10. Acompanhe comigo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, e quando eu ouvi, caí nos seus pés. E ele pôs sobre mim, versículo 17, por favor. E quando eu vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua mão, a sua destra, dizendo-me: não temas. E Jesus disse para João que eu sou o primeiro,
O que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Presta atenção em algo, Jesus se revela para o apóstolo João, e é importante que você se lembre que Jesus era conhecido de João. João conhecia Jesus por andar 3 anos e meio com ele, lado a lado. Jesus não era um desconhecido para o apóstolo João, mas quando Jesus se revela aqui, Jesus se revela glorificado, ressurreto. E quando Jesus aparece para João, diante da sua glória celestial, a Bíblia diz que João cai no chão, quase como morto. Jesus estende a sua mão sobre João e diz para ele: não temas. Versículo 18, Jesus se apresenta para João: eu sou o que está vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. O que isso quer dizer, irmão? Jesus se revela para o João como o Senhor absoluto, como aquele que tem autoridade absoluta, autoridade sobre o inferno, autoridade sobre a morte, autoridade sobre a vida. Jesus se apresenta para João como aquele que venceu absolutamente tudo e tem o domínio. A palavra-chave significa tem autoridade, tem domínio, tem governo. Ele tem a última palavra sobre o inferno, ele tem a última palavra sobre a morte, ele tem a última palavra sobre a vida. Ele é o Senhor. Quem Jesus é para nós? É aquele que venceu a morte. O Spurgeon, que foi um grande pregador do século XVI, ele falava o seguinte: a morte te assusta? Nunca estamos tão vivos quando a gente está morto aos pés de Cristo. Ele segue, ele diz: não importa o que nos aflige, se nos deitarmos aos pés de Jesus, estaremos no lugar seguro. É melhor estar morto aos pés de Jesus do que vivo em qualquer outro lugar do mundo. Olha a certeza que o Spurgeon tinha. Nós, como igreja, precisamos entender que Jesus é esse que venceu a morte. E por ele venceu a morte, porque ele venceu a morte, nós também venceremos. Mateus capítulo 16, verso 24 e 25, diz a palavra: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e faça o quê? Siga-me. Versículo 25, porque aquele que quiser salvar sua vida, eu não ouvi. Aquele que quiser salvar a sua vida, e quem perder a sua vida, por amor de mim, achará. O verdadeiro sentido da vida está na morte. Que tipo de morte, pastor? Morte das nossas vontades. Renúncia das nossas próprias vontades. Quem Jesus é para nós? É aquele que venceu a morte. Ele mesmo disse em João 11, 25: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós vivemos porque cremos nele. Quem Jesus é para nós, irmãos? Aquele que venceu a morte. Por isso que cristão não tem medo da morte. Por isso que cristão não tem medo da morte. Não se desespera com a morte. A Bíblia toda ensina que um dos estilos de vida cristão é ter tranquilidade sobre a morte. É um assunto que não deve tirar a gente do eixo. Não deve fazer com que o nosso coração se tome de ansiedade. E por que é um assunto tão tranquilo? Porque nós servimos o Senhor da vida. Nós servimos aquele que venceu a morte. Então, quem Jesus é para nós? Número 1, aquele que venceu a morte. Você pode dizer isso para mim? Jesus
é aquele que venceu a morte. Número 2, Jesus é aquele que jamais nos enganará. Irmãos, isso aqui parece ser simples, mas deixa eu te dizer uma coisa. Numa época onde as pessoas estão ficando mal acostumadas de serem tão enganadas, é muito importante nós afirmarmos que Jesus não enganará o seu povo. Parece ser simples, mas não é. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 24, versículo 10 e 11. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, ou se aborrecerão. 11, você pode ler? 1, 2, 3. Preste atenção em algo. Um dos cenários do fim dos tempos é um cenário de engano profundo. Um cenário tomado por engano. Onde as pessoas, elas são enganadas e enganam a outros. Um dos sinais dos fins dos tempos, e Jesus está falando sobre isso em Mateus 24, é o surgimento de falsas profecias e o aumento, o incremento do engano. E você sabe que tem muitas pessoas que elas estão decepcionadas com a religião. Por quê, irmão? Porque em algum momento foi feita uma proposta que não foi Jesus que fez, e em algum momento essa pessoa se recua, ela se sente enganada, ela se sente traída, ela se sente frustrada, decepcionada. Só que Jesus não é assim. Jesus jamais enganará o seu povo. Jesus, ele nunca agiu em engano, nunca foi achado engano nos seus lábios. Olha o que a palavra diz em 1 Pedro 2, deixa eu mostrar isso para você. 1 Pedro capítulo 2, verso 21 a 24. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Você está achando que Jesus vai te enganar? A única pessoa do universo que jamais vai nos enganar, esse alguém é Jesus. Eu poderia fazer uma enquete aqui, mas quantos de nós fomos enganados por pessoas que a gente confiava? Por pessoas próximas de nós, por pessoas às vezes que tinham o mesmo sangue que o nosso, familiares. Quantos de nós fomos enganados por alguém que nos prometeu algo, mas não cumpriu? Quantos de nós fomos enganados por várias situações e por causa disso a gente se aproxima de Jesus com essa reserva? Será que vai ser mais um engano que eu vou acumular? Será que vai ser mais um engano que eu vou ter na minha vida? E o apóstolo Pedro, ele deixa isso muito claro. Não cometeu pecado e nem na sua boca se achou engano. Verso 23. Quando ele era injuriado, não injuriava. Quando sofria, ele não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Levando ele mesmo no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Ele tomou todos os nossos pecados, e por causa disso,
nós podemos crer e depositar nele toda a nossa confiança. Jesus é digno da sua confiança, meu irmão. Jesus é digno da sua confiança, minha irmã. Se há alguém que você pode confiar, esse alguém é Jesus. Então, em segundo lugar, Jesus é aquele que jamais nos enganará. Terceiro lugar, Jesus é aquele que se movimenta pela direção do Espírito Santo. E aqui não vai dar tempo de explicar, só vou citar os textos bíblicos. Mateus 4:1, por favor. Mateus 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Jesus foi conduzido por quem? Pelo Espírito ao deserto. Ele foi por uma direção, uma movimentação do Espírito Santo. Lucas 4:16-18. Lucas 4:16. E chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. O que estava escrito? Verso 18: o Espírito é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Jesus se movimentava pela direção do Espírito. O Espírito do Senhor estava sobre ele. O Espírito do Senhor levava ele a cumprir os propósitos que Deus já tinha definido para ele. Então, em terceiro lugar, Jesus é aquele que se movimenta pelo Espírito. Em quarto lugar, Jesus é aquele que jamais estará preso. Jamais estará preso. Pastor, mas Jesus não foi preso pelos soldados romanos? Então, o próprio Jesus diz que ninguém prende ou ninguém toma a vida dele, mas ele voluntariamente entrega a sua vida. Então a prisão através dos soldados romanos nada mais foi do que uma entrega voluntária de Jesus. Então Jesus não foi executado, Jesus não foi assassinado, ele se entregou voluntariamente e permitiu que a morte acontecesse para cumprir o plano que Deus havia destinado para ele. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 26. Mateus 26. Eis que um dos que estavam com Jesus, versículo 51, por favor, Paulinho. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse para ele: mete a sua espada na bainha, ou seja, guarda a sua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, pela espada morrerão. 53. Vocês podem ler? 1, 2, 3. Jesus disse para Pedro assim: Pedro, eu não preciso da sua proteção. Em outras palavras, o relato que a gente acabou de ler, Pedro puxando a espada e arrancando a orelha do soldado, Jesus disse para ele assim: Pedro, guarda a espada, porque eu não preciso da sua proteção. E ele justifica: porque se eu quiser, eu peço agora, e eu tenho à minha disposição 12 legiões de anjos. Uma legião de soldados era equivalente a um exército de 6.000 homens. Jesus está falando o seguinte, irmãos, que se ele quisesse, ele pediria ao Pai e Deus atenderia aquela investida dos romanos para prender ele. Deus responderia com 72.000 anjos. Ele tinha à disposição 12 legiões de anjos para ser respondido naquele momento. Agora presta atenção, no Antigo Testamento tem um relato bíblico
que mostra que um anjo foi responsável por exterminar 185 mil soldados de um exército. Um anjo. Está lá em 2 Reis 19, 35. Imagine o que 72 mil anjos pode fazer. Parou para pensar? Então Pedro está dizendo assim para Jesus. Aliás, Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, guarda a sua espada. A lição que fica para nós aqui é muito simples. Pedro estava disposto a puxar uma espada e defender Jesus de um exército de homens. Mas Pedro não estava disposto a ficar 1 hora em oração com Jesus no jardim do Getsêmani, para vencer em oração aquele momento de agonia de Jesus. A lição que fica para nós, irmãos, quantas são as vezes que a gente tem disposição de puxar a espada e arrancar a orelha das pessoas, mas a gente não tem disposição de ficar 1 hora orando para Deus mudar o coração das pessoas. A gente não tem. Pedro tinha a disposição de puxar a espada e arrancar a orelha, mas não tinha a mesma disposição de ficar 1 hora com Jesus, vigiando, orando, passando o momento de maior agonia que Jesus teve. O que nós aprendemos aqui em 4º lugar é que Jesus nunca esteve preso. Jesus nunca foi vítima. Jesus nunca foi e nunca será um coitadinho crucificado. Jesus sempre foi e sempre será o que vive e reina para sempre. O Senhor da vida e da morte. O dono do universo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Em 5º e último lugar, Jesus é aquele que fala como ninguém nunca falou. Você pode dizer isso comigo? Jesus fala comigo. Isso pode ficar melhor. Jesus fala comigo de um jeito que ninguém nunca falou. Se você abrir o seu coração, Jesus ele fala com você de um jeito tão especial, que você vai chegar à seguinte conclusão: ninguém nunca falou comigo como Jesus fala. Ninguém. Olha o que diz o versículo 46, e eu estou caminhando para o final, o versículo 46 de João 7. Responderam os servidores ou os soldados: nunca homem algum falou assim como este homem. Nunca eu ouvi o que eu estou ouvindo dos lábios de Jesus. Presta atenção em algo, irmãos. Esses soldados, eles tinham ouvido todo tipo de mestres da lei. Eles conheciam a lei porque eles ouviam dos mestres da lei. Eles ouviam dos escribas. Eles ouviam dos fariseus. Só que quando eles ouviram de Jesus, a ordem que foi dada para eles é: prendam Jesus e tragam ele para cá. Só que quando eles foram prender, eles não conseguiram. Eles voltaram de mãos vazias, e aí os que mandaram começaram a questionar: por que você não trouxe Jesus? E aí ele dá essa satisfação aqui: nunca ninguém falou como Jesus. Nunca. Eles ficaram tão impressionados pela mensagem de Jesus, que eles chegaram à seguinte conclusão: é impossível prender esse homem. É impossível silenciar esse homem. Irmãos, esses soldados não prenderam Jesus, não é porque eles não eram incompetentes, é porque eles foram tocados pela palavra de Jesus. Quando a palavra de Jesus toca, algo acontece no nosso interior. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 7, 28 e 29. E esse é o último texto que nós lemos nessa noite. E aconteceu
que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Verso 29. Porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Jesus está terminando o Sermão da Montanha, e ele está lançando os fundamentos da nova aliança em Cristo. E quando ele termina de falar, a multidão diz isso: uau! Ninguém nunca falou como esse homem. Os mestres da lei não falam como ele fala. Ele fala como quem tem a autoridade. Da onde vinha a autoridade de Jesus, igreja? Do seu relacionamento íntimo com o Pai, da sua vida pessoal, da sua vida particular, da aplicação daqueles princípios que ele ensinava na sua própria vida. A autoridade que Jesus carregava era diferente da autoridade dos mestres da lei. Eu termino dizendo que Jesus, para nós, é aquele que falou como nunca ninguém vai falar. Nunca ninguém vai falar com você como Jesus falou. Pastor, mas a minha mãe fala comigo de um jeito irresistível. Jesus fala melhor do que ela. Não, pastor, mas o meu pai é incrível, ele fala comigo de um jeito que eu não consigo dizer não. Jesus fala melhor do que seu pai. Não, pastor, você não sabe, a minha esposa, o meu marido, não, esse fala de um jeito que eu não consigo resistir. Jesus fala melhor do que o seu marido e do que a sua esposa. Ele fala melhor aos nossos corações. A pergunta não é se ele está falando, a pergunta é: nós estamos ouvindo? Ou a gente está fechando o nosso coração? Eu termino fazendo essa pergunta para você: quem é Jesus, hein? Para você. Tantas opiniões aparecem aqui no capítulo 7. Ele tem demônio, ele é um profeta, ele merece a morte, ele merece ser preso. E o que você acha sobre Jesus? O que é mais lindo do Evangelho é que ele se preocupa com o que nós achamos sobre ele. Certo dia em Cesareia de Filipe, Jesus pergunta para os discípulos: o que os homens dizem ser o Filho do Homem? E aí os discípulos dizem: alguns falam que tu és Jeremias, outros falam que tu és Elias, outros falam que você é um dos profetas. E aí Jesus pergunta para os discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então essa mesma pergunta que Jesus fez há 2000 anos atrás para os discípulos, é a pergunta que ele faz para nós aqui nessa noite, igreja. Quem Jesus é para nós? Quem ele é para você? E a minha oração é que Jesus ache em nós a mesma resposta que ele achou em Pedro. Jesus, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o meu Salvador, o meu Senhor, a minha fonte, a minha vida. Tu és aquele que sacia minha sede, tu és aquele que sacia minha fome, tu és aquele que cura as minhas enfermidades, tu és aquele que restaura as minhas dores mais profundas, tu és aquele que me livra da depressão, tu és aquele que me faz saber lidar com a ansiedade, tu és aquele que encaminha e sara as minhas mais profundas dores, tu és aquele que venceu a morte. Quem Jesus é para nós, igreja? Quem Jesus é para nós? E nós vamos adorar a Deus com uma canção falando exatamente isso, quem Ele é. Nós vamos cantar que Ele é caminho no deserto, que Ele é luz na escuridão. Nós vamos declarar
que Ele é aquele que nos sustenta. Saiba de uma coisa: você está aqui porque Jesus te sustentou. Ele te sustentou. Você está chegando no final de mês de abril, porque nesse final de mês Ele foi contigo, Ele foi a tua força, Ele foi a tua fonte, Ele foi a tua vida. Ele te sustenta. Se você pudesse colocar de pé, por favor, se coloque de pé. Comece a agradecer a Jesus. Te amamos, Senhor. Como te amamos. Tu és maravilhoso. Tu reinas para sempre, Senhor.